Olá, seja bem-vindo ao canal Explica Melhor. Meu nome é Márcio e nessa aula vamos falar sobre as leis de Ohm. Vamos lá! Bom, as leis de Ohm são apenas duas, né? A primeira lei, na verdade, a gente já discutiu num vídeo anterior. Dê uma olhada nesse card aqui e veja se você entendeu bem o que é a primeira lei de Ohm. Bom, ela basicamente fala da relação entre tensão elétrica, corrente e resistência do condutor. A primeira lei de Ohm ela é válida para um condutor ideal, que na verdade não existe. Na verdade, conforme o condutor vai aquecendo, essa lei deixa de ser aplicada. Mas enfim, o que acontece? O que acontece é que a primeira lei de Ohm considera que a resistência elétrica é uma propriedade do condutor fixa, que não muda. No entanto, quando ele aquece, por exemplo, a resistência dele tende a mudar. Então, se fizermos um gráfico de tensão por corrente, ele vai ficar mais ou menos da seguinte maneira. Se fizermos um gráfico de tensão por corrente para um circuito que obedeça à lei de Ohm, ele vai ficar parecido com isso. Vai seguir uma reta, o que caracteriza, né, a relação direta entre tensão e corrente. Um resistor que tenha esse gráfico, ele é chamado de resistor ôhmico. Se o gráfico de tensão por corrente não for uma reta, for algum tipo de curva, o resistor não obedece à lei de Ohm, e aí ele é um resistor não ôhmico. Agora, você pode usar a lei de Ohm tanto num caso quanto no outro. A diferença básica é que a lei de Ohm vai funcionar sempre aqui. Se você usar esse gráfico para calcular a resistência de um resistor, você vai obter uma resistência fixa, que é sempre a mesma. Aqui, se você usar valores de corrente e de tensão para calcular a resistência de um resistor, ela vai valer apenas para aquela corrente e para aquela tensão. Se você mudar a corrente ou mudar a tensão, a resistência vai mudar. Então a diferença básica entre um resistor ôhmico ou não ôhmico é se a resistência é constante. Nesse caso aqui, a resistência é constante. Nesse caso aqui, a resistência não é constante. Agora vamos à segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm trata do que depende a resistência elétrica de um condutor. Bom, por experimento, nós sabemos que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do condutor, o que faz muito sentido. A corrente elétrica precisa passar por ele, o condutor oferece dificuldade à passagem de corrente elétrica, que é a resistência, portanto, quanto mais comprido, mais resistência. A resistência elétrica é inversamente proporcional à área do condutor, a área da seção transversal. Ora, o que é isso? A grossura do fio. Quanto mais grosso o fio, menor a resistência, o que faz muito sentido também. Você quer que um fluxo de corrente passe, então quanto maior o fio, mais fácil para ele passar. É como se fosse um encanamento. Quanto mais grosso o tubo, mais fácil passar água. Então, resistência elétrica é inversamente proporcional à área do condutor. E finalmente, uma última questão. Cada material vai oferecer uma certa resistência à passagem de corrente, mesmo que tenha o mesmo comprimento e a mesma área. Materiais diferentes têm resistências diferentes. Então, o material precisa entrar no jogo. Para que o material seja incluído nas contas, e sem entrar muito em estrutura da matéria, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai associar um número com cada material. E se a resistência do material for baixa, ele vai ter um número pequeno. Se a resistência do material for alta, vai ter um número grande. Esse número é chamado de resistividade elétrica do material. Geralmente, a resistividade é simbolizada pela letra grega Rho. Então, juntando tudo isso numa única expressão, nós vamos obter a segunda lei de Ohm. A resistência de um condutor é a sua resistividade vezes o seu comprimento dividido pela área da seção transversal desse condutor.
a unidade de resistividade. A unidade de resistividade é ohms vezes metro, mas dependendo do problema ela pode aparecer em ohms vezes milímetro ao quadrado dividido por metro, para facilitar o cálculo. Bom, vamos usar um exemplo para deixar as coisas mais claras. Bom, nesse exemplo vemos claramente que o resistor é ômico, o gráfico está dando uma reta. Então tudo que precisamos fazer é pegar um valor de tensão e de corrente correspondente e calcular a resistência. Bom, eu escolhi a tensão de 8 volts e 0,4 amperes, mas podia ser qualquer outro par. A resposta sempre seria 20 ohms. Vamos agora a um outro exemplo. Nesse caso, claramente o resistor não é ômico, o gráfico não dá uma curva, mas ele quer que você calcule qual é a resistência para a corrente de 10 mA. Você ainda pode usar a primeira lei de Ohm. Então, para a corrente de 10 mA temos uma tensão de 20 volts, mas repare que eu coloquei na conta 10 vezes 10 a menos 3 amperes. A corrente aqui está em miliamperes. Se você colocar a corrente em amperes e a tensão em volts, a resistência sai em ohms. Então tome cuidado com as potências. Então veja, tem uma resistência de 2000 ohms se a corrente for de 10 miliamperes e a tensão de 20 volts. Se você mudar a corrente, vai mudar a tensão também e também a resistência, porque o resistor não é ômico. Agora vamos a mais um exemplo para terminar. No caso aqui, o condutor está sendo submetido a 100 volts e ele tem comprimento de 20 metros e uma área de seção transversal de 2 milímetros quadrados. A corrente que passa por ele é de 10 amperes e ele quer saber qual é a resistividade do material desse condutor. Bom, primeiramente vamos descobrir qual é a resistência dele. Vamos usar a primeira lei de Ohm. Agora que sabemos a resistência, podemos aplicar a segunda lei de Ohm para descobrir a resistividade. Temos que tomar cuidado com as unidades. O 10 ohms está em ohms, ok, tá beleza. Já o 20 é em metros, também está ok. Só que o 2 estava em 2 milímetros quadrados, então eu preciso passar para metros. 2 milímetros quadrados vai dar 2 vezes 10 a menos 6 metros. Veja, milímetro é 1 vezes 10 a menos 3 metros, só que está ao quadrado. Portanto, fica 2 vezes 10 a menos 6. Agora é só fazer a conta. Então a resistividade fica em 1 vezes 10 a menos 6 ohms metro. E aí, conseguiu acompanhar? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário. E dá aquele like, ajuda bastante o canal. Tá explicado? Até a próxima!